Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Rádio SDS 93,3 FM e Comunidade Católica Alfa e Ômega, nesta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Eu, Sirlene Chiari, estarei com vocês nessa programação. E quem espera no Senhor tem suas forças renovadas. Evangelho do Dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nós estamos na 31ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 ao 14. Mas antes de nós meditarmos a palavra de Deus, vamos clamar à luz do Espírito Santo, com essa oração de São Paulo VI. Então nós vamos clamar à luz do Espírito Santo antes de mergulharmos na palavra do Senhor, antes de mergulharmos no Evangelho. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de tornar-se semelhante ao coração de Jesus. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, se for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humildemente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, santificai-nos. Aleluia, aleluia, aleluia. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos,
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sentido do Evangelho de hoje é o de nos ensinar, sobretudo, a não esperar recompensa por aquilo que fazemos. O reino dos céus é daqueles que têm gratuidade no coração e daqueles que fazem as coisas por amor, por boa vontade e não esperam nada em troca dos homens. Não esperam retribuição, reconhecimento, aplausos, placas, méritos, não esperam parabéns e nem curtidas nas redes sociais. O que fazemos é pelo reino de Deus e nada mais do que isso. É para Deus. Tudo aquilo que fazemos é por causa do reino de Deus que trabalhamos. Não há mérito maior na vida do que fazer as obras em segredo, sem ninguém precisar saber, sem precisar de aplausos. Não precisamos disso, porque a recompensa que recebemos é aquela do reino dos céus. E na sinceridade do nosso coração, na sinceridade da nossa vida, que possamos ter tempo para fazer festa com os mais desfavorecidos que nós, de pegar até mesmo as roupas que temos, de bens, e ir cuidar das pessoas que estão necessitadas. De repente, esta atenção que nós precisamos ter, de repente é o meu vizinho, a minha vizinha que está necessitados. Quantos bairros onde há irmãos necessitados? Então, essa atitude se torna uma atitude o quê? Evangélica, quer dizer que é do próprio Evangelho. E isso é do discípulo e da discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer festa com os mais necessitados. É para Deus, unicamente para Deus. Tudo aquilo que fazemos é por causa do reino de Deus que trabalhamos. Na festa da nossa vida, ninguém poderá ser excluído. As nossas conquistas devem ser partilhadas com todos, sem exceção, sem preconceito e discriminação. Seremos felizes e livres de nós mesmos quando formarmos unidade com todas as pessoas, tendo uma só alma, um só coração e um só ideal em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E que através desse terço que vamos rezar da comunidade Alfa e Ômega, nós possamos render toda a nossa vida a nosso Senhor, nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Ele que nos alcançou e nos resgatou. E por isso nós queremos nos rendermos ao seu amor. E que você possa dizer ao seu coração, dizer à sua vida: eu me rendo a ti, Senhor, sem reservas. E nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que neste dia nós possamos render toda a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Rei e Salvador. Render toda a nossa vida e que nós possamos neste dia ir vivenciando. Eu me rendo a Ti, Senhor, sem reservas, sem medo, sem reservas. Eu me abandono em Ti, Senhor. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre.
Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. O recado de Deus. No último sábado, nós celebrávamos a solenidade de todos os santos e sempre vale a pena falar sobre a santidade, e é o que nós vamos estar vendo hoje no recado de Deus. Santos ou nada, a busca pela santidade na vida cotidiana. E nós vemos lá na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós vemos: sede santos, porque eu sou santo. Muitos já perguntaram para alguém: é fácil ser santo? Ou, quem sabe, muitos já se perguntaram: será que eu consigo ser santo? Para respondermos essas perguntas, a primeira carta de Pedro nos ensina duas coisas a saber. Primeiro, todos nós somos convocados à santidade. Segundo, claro que não é fácil ser santo, e se fosse fácil, não seria santidade. A santidade supõe um exercício diário de renúncia e pequenos sacrifícios. É preciso morrer para as más inclinações. É necessário morrer para a vaidade, para a prepotência, para o orgulho e para a concupiscência. É necessário morrer para a mentira. E isso nos custa muito. Exige de nós fé na graça de Deus. Necessitamos da luz do Divino Espírito Santo, da intercessão maternal de Nossa Senhora, do testemunho dos santos e da proteção dos santos anjos da guarda. Precisamos da presença da igreja, da ajuda da família e dos amigos. A santidade, ela é fruto da graça de Deus e do esforço de cada um. É buscando a santidade que nos tornamos verdadeiramente felizes e realizados. Vale a pena todo esforço, vale a pena todo sacrifício. É difícil sim ser santo,
mas não é impossível. Se fosse impossível, Jesus não teria nos deixado este pedido. O Senhor só nos pede o possível, pois o impossível cabe a Ele. Nós fazemos o possível. Deus realiza o impossível. E é diante dessa certeza que nós acreditamos que o maior pecador pode se tornar um grande santo. E a santidade não é para poucos. A santidade, ela é para todos. Quanto mais buscamos a santidade e nos tornamos santos pela graça de Deus, mais e mais o nosso apostolado se torna fecundo. A nossa santidade inclui a busca da salvação dos nossos irmãos. Além de sermos santos, precisamos também ajudar os outros a se santificarem. Neste tempo, busquemos mais a santidade. Ser santo não é somente privilégio de alguns, mas uma vocação para todos, para os casados, solteiros, os consagrados, os religiosos, os sacerdotes, os bispos. Ao longo das semanas e, sobretudo, dos domingos, a liturgia da palavra nos instrui e nos mostra o caminho da santificação. Santificamo-nos à medida que oferecemos os primeiros e melhores frutos das nossas colheitas diárias. Quem oferece o que de melhor tem para Deus, para a igreja e para os irmãos, além de tornar o seu coração bom e generoso, torna-se uma pessoa semelhante a Deus amor, pois o amor é sempre generoso. Quando oferecemos o pior, o resto, o que é ruim, tornamo-nos mesquinhos. E a graça de Deus é ela quem nos sustenta em nossa caminhada para o céu. Um outro caminho de santificação é acreditar em Deus de coração, professá-lo sem nenhum medo e invocá-lo em todos os momentos da nossa vida. A nossa fé não pode ser mais ou menos, nem apenas racional ou superficial. A nossa fé precisa ser de coração. É pela fé convicta que teremos forças para enfrentar e vencer as tentações que aparecem no nosso caminho. A santidade é fruto da adoração. Adorando a Deus como nosso único Senhor e Salvador, o nosso coração vai sendo purificado de todo fermento podre, podemos assim dizer, de todas as más inclinações e de todos os pecados. Quem adora a Deus ouve a sua voz e se esforça para fazer a sua vontade. E quem faz a vontade de Deus se torna santo. Na Bíblia e para o povo israelita, o deserto é o lugar para o despojamento que leva ao encontro com Deus e o lugar da metanoia, ou seja, da mudança, da transformação e da conversão da vida. Façamos a experiência do deserto espiritual. Com Jesus e com Maria, percorramos este deserto com o desejo de um profundo encontro com Deus e uma verdadeira transformação de vida. Por melhor que seja uma pessoa, sempre tem algo para melhorar. É preciso ter fé e coragem
para ser santo. Ser santo significa ser de Deus e caminhar com Ele. Quem não caminha com Deus e quem não pertence a Ele não é nada. Por isso, ou santos ou nada. Que fique no nosso coração este desejo: eu quero ser santo. E a nossa programação chegou ao seu final e nós pedimos a bênção de Deus pela intercessão da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela que roga por nós, seus filhos, guardando assim no céu o meu, o seu e o nosso lugar. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve, que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.